E aí, gente, tudo bem? Bem-vindo à nossa segunda videoaula e também à nossa aula dessa semana. Nós estamos trabalhando com a unidade número 2 de nosso livro-texto, Filosofia e Leitura de Textos Filosóficos, e a nossa unidade 2 ela se chama Os Cenários e os Conceitos nos Textos Filosóficos. Basicamente, do meu ponto de vista, é uma espécie de narrativização dos textos filosóficos, onde procuramos os sujeitos, né, onde construímos cenas e nessas cenas dos textos nós procuramos neles os sujeitos que falam normalmente o filósofo, mas o filósofo também nunca fala para si. Bom, às vezes o filósofo fala para si também, mas ele fala para os outros. E esses outros estão presentes nos seus textos e podem ser localizados. Um jeito legal de então efetuar a leitura dos textos é observar o sujeito que fala, o eu falante, normalmente o filósofo, a filósofa, e aqueles terceiros, segundos e terceiros a quem ele dirige a sua palavra, isto é, a um tu, a quem ele fala, e acerca de um ele ou de um eles. Esse ele tanto pode ser o assunto que ele está trabalhando, daí a importância de que nessa conversa dele com um segundo, ele esteja falando de um terceiro, que é um conceito, uma ideia, e é sempre bom a gente pegar coisa por aí, ou pode ser ele e eles, outras pessoas sobre quem ele está falando, né? Por exemplo, nos diálogos de Sócrates, Sócrates gostava muito de falar ao seu discípulo acerca deles, os outros, ou os sofistas, e nem sempre a fala dele era muito amigável e amorosa para com eles. Então veja que os textos filosóficos têm essa característica da linguagem, mas também essa característica do cenário, essa característica da montagem, quase que de personagens. De certa forma, podemos ler os textos filosóficos como uma encenação escrita, trabalhada, dialogada acerca de questões, conceitos, ideias, experiências que estão sendo propostas ali. Então, espero que você esteja bem animado para entrar esta semana nessa nossa pegada aí, que é a unidade 2 da nossa disciplina. Beleza. A gente está chamando esta nossa atividade de pressupostos da leitura filosófica. E há dois elementos importantes aí nessa apresentação, nessa descrição. Primeiro, ou posterior, começando pelo segundo termo, leitura filosófica, aquilo que nós já estamos nos acostumando, tanto pelos livros textos, atividades e as aulas em vídeo e as aulas também online em videochamada que a gente está fazendo. O outro elemento aí, o primeiro elemento da nossa descrição é pressupostos. E com pressupostos a gente quer pensar assim duas coisas. Uma coisa, o que antecede a leitura filosófica. O que é que eu, como um leitor, eu sou um tipo de personagem, eu me insiro nesse texto como um personagem. Minha personagem pode representar vários papéis. Eu posso ser o papel do crítico, posso ser o papel do cético ou da cética, posso ser o papel do curioso, da curiosa, posso representar o papel do infatuado, né? A pessoa desanimada, desanimado, que está até cumprindo ali uma tarefa, né? É pesado essa atividade de leitura filosófica. Isso também é uma forma de eu me inserir. Quando eu me insiro numa atividade de leitura, eu me insiro como um personagem que tem a sua representação real, né, verdadeira, um eu real, um eu verdadeiro, que está ali presente. Quer dizer, eu carrego, ou você carrega com você um monte de coisas que você que tem adquirido ao longo aí dos seus tantos anos de vida. Então, isso é o que um primeiro entendimento de pressuposto, tá? Tudo aquilo que a gente é, que a gente carrega para a nossa leitura filosófica. E esse adentrar a leitura, sabe, como um personagem dela. Né? Às vezes a gente se identifica com o sujeito lá, né, que é o eu, que é o filósofo, a filósofa. Às vezes a gente se identifica com o tu, para onde ele está falando. Às vezes a gente se identifica com eles. Então, ou os assuntos, as ideias que estão sendo tratadas. Isso tudo é muito legal de perceber. A outra ideia de pressuposto é aquilo que
que antecede, que nos prepara para a leitura filosófica, tá bem? Então, com isso, a gente quer dizer o quê? Quer dizer que algumas atitudes breves são importantes para a leitura. Por exemplo, tudo isso que eu acabei de construir, né? A gente se construir como um personagem que vai entrar na leitura e que vai participar dela também. Esse anteceder é também se preparar, talvez a palavra certa seja tecnicamente, mas se preparar de modo a fazer a leitura corretamente. Né? Não é esse lance de ficar ali, escolher um lugar tranquilo, estar bem alimentado, ter dormido bem, não é isso não. É anteceder, quer dizer, que preparo prévio, né? Que elementos são necessários para a leitura filosófica. Às vezes, como a gente falou na semana, na aula anterior, né? É preciso que a gente se informe, às vezes, da leitura que a gente vai fazer. Puxa, quem é esse filósofo, essa filósofa? O que ele e ela representam no quadro mais amplo da filosofia? Que ideia que ele está falando? Onde essa ideia já foi construída antes? Com quem ele debate? Ou quem debate com ele? Essas coisas são importantes quando a gente vai trabalhar, exercitar a leitura filosófica. Nada diferente do que, por exemplo, quando se está hoje discutindo a questão das fake news. Então você recebeu a notícia, observa se ela é muito extraordinária, né, fantasiosa demais. Você vai ver quem está transmitindo a notícia, verifica se as fontes são confiáveis, né, veja se tem alguma coisa ali que não bate bem, enfim, aquelas coisas que vocês já sabem. Então, você se prepara para a informação que você recebe. A leitura filosófica é a mesma coisa, e eu espero que você tenha entendido, para a gente continuar a nossa conversa. Eu quero começar lendo esse texto aí com vocês. Olha o que está escrito aí, de um filósofo chamado Tiegüe Vieira Rodrigues. Não é Rodrigues, não, escrevi errado. O P aí está de cabeça para baixo. Tem que levantar a cabecinha dele e fica Rodrigues. Ele diz assim: o problema central que envolve o testemunho diz respeito à sua presumida capacidade de transmissão ou geração de justificação e conhecimento, pois a nossa prática epistêmica indica que grande parte do nosso conhecimento e justificação advém do testemunho. Ora, a gente tem que ler devagarinho aqui, frase por frase, é um parágrafo grande, para a gente entender por onde vai a citação do nosso autor, do nosso filósofo. Primeiro ele coloca aí o problema central. É um filósofo que você já sabe. A filosofia levanta um problema, são vários os problemas, mas sempre tem um problema central e os outros são secundários. Então, o problema central que ele quer estudar, que ele quer debater e que ele traz para a nossa conversa, que envolve o testemunho. Então, agora ele já está delineando aí um objeto da sua reflexão, da sua conversa com a gente, que é o testemunho. É preciso a gente saber o que é testemunho, né? O que ele quer dizer por isso. Mas ele não vai explicar o que é testemunho. Talvez ele já suponha que seja algo do nosso senso comum. Afinal, quantos de nós já não viu um filme de juiz, ou a gente mesmo já não foi a um tribunal, e a gente mesmo talvez já tenha sido até testemunha, ou chamado como testemunha a dar um testemunho. E então, sabemos o que é um testemunho pela nossa experiência comum, nosso senso comum. Mas será que isso bate com a definição filosófica, né, a compreensão filosófica de testemunho? Algo que a gente deixa em suspenso por enquanto. Então ele diz que o problema central que envolve o testemunho diz respeito, tem a ver então com a sua presumida capacidade. Presumido quer dizer, o testemunho presume, ou pelo testemunho se presume que, ou se presume então a transmissão. Tá? Vamos pela ordem aqui para não embananar
a conversa. Então, diz respeito à sua presumida capacidade. Bom, quem presume é aquele que dá o testemunho, ou que usa do testemunho, ok? Capacidade de quê? De transmitir ou gerar. Um testemunho, como a gente sabe, você fala para alguém que está ouvindo o testemunho. Então, é uma transmissão, é uma passagem de você para outro. E transmitir ou de gerar. Esse ou aí funciona no sentido de que, quando você está transmitindo, você está gerando alguma coisa, né? Alguma coisa está acontecendo ali nessa transmissão do testemunho. Gerar o quê? É transmitir o quê? Justificação e conhecimento. Quando a gente menciona essas duas palavras, na filosofia, elas são palavras importantes, porque elas são muito discutidas ao longo de quase toda a discussão filosófica, a história da filosofia, tá bem? Que é o conhecimento, justificação e conhecimento. O que isso quer dizer? Isso é muito tratado numa área de estudos da filosofia chamada epistemologia, e uma das áreas importantes da filosofia. Já foi mais importante, mas hoje ela ainda conserva sua importância e ela se renova, e o estudo do testemunho como capaz de transmitir ou gerar justificação e conhecimento é um dos aspectos da renovação atual da epistemologia. Então, é por isso que eu estou trazendo esse assunto para a nossa conversa aqui também. Então, o que é gerar justificação e conhecimento? Olha, o que gera conhecimento? Tudo aquilo que a gente é capaz de se aproximar e ele tem em si algo que nós podemos aprender dele. Tá? Então, gerar conhecimento. Ou transmitir o conhecimento, né? Também é aquilo que a gente fala a partir dessa apreensão e que diz respeito ou diz algo, ou apresenta uma qualidade, uma característica daquilo que a gente aprendeu, né? Sabe, aprendeu, aquilo que a gente percebeu, aquilo que a gente recebeu de alguma coisa no mundo externo a nós, e às vezes também no próprio mundo interno a nós, né? Ou em nós. A justificação já é uma coisa que diz mais respeito à teoria do conhecimento também, porque como é que você justifica o conhecimento que você está transmitindo? Então, esse justificar significa fundamentar, tá? Validar, certo? Tornar verdadeiro. Então, tudo bem, você tem um conhecimento. Como é que esse conhecimento se torna verdadeiro? Como é que ele é validado? Como é que ele é fundamentado? Então, em grande medida, a teoria do conhecimento busca por isso. Alguém disse alguma coisa nesse mundo, tá? Tá legal. Que critérios devem ser satisfeitos por quem disse isso no mundo para que a gente considere que é verdadeiro, que é válido, que é, portanto, justificado? E aí continua. Pois a nossa prática epistêmica, que é essa ideia, né? A prática pela qual a gente constitui e para julgar o conhecimento, ou justificar ou validar o conhecimento, indica que grande parte do nosso conhecimento é justificação, retoma as duas palavras substantivos anteriores, advém do testemunho. Olha que coisa legal, então. Em resumo, o que ele está dizendo aqui? Que o testemunho gera conhecimento. Tá? Ao transmitir, ao falar, ele está produzindo conhecimento. As pessoas estão aprendendo algo com o testemunho. E, na verdade, grande parte do conhecimento que a gente tem no mundo, ele vem pelo testemunho. Então, como é que o testemunho justifica o próprio conhecimento que ele está transmitindo? Que critérios podem validar o conhecimento que o testemunho está transmitindo? Ok, parece meio confuso, vamos dar um passo adiante, que eu acho que as coisas ficarão mais claras. Então tá, qual é a proposta da nossa aula então? Da nossa videoaula é observar como é que se faz o estudo de um texto filosófico, uma leitura filosófica, a partir da sua ambientação. Nós estamos aqui diante de um assunto, um tema filosófico, algo que está sendo problematizado, que é a maneira como o testemunho valida o seu conhecimento, o conhecimento que ele gera.
E então o objetivo, né, a intenção dessa videoaula é fazer com que a gente entenda como isso pode acontecer, isto é, fazer uma espécie de experiência prática, tipo um laboratório, de como algo que a gente está dizendo é validado por alguns critérios e, é, e valores, né? Ou a gente pode dizer assim, circunstâncias que, em existindo, permitem que aquele conhecimento seja considerado válido. Tá? Então, é isso que a gente vai seguir adiante agora. Quando a gente está falando de conhecimento, a gente já tem um certo conteúdo filosófico que vem estudando a maneira como nós conhecemos as coisas no mundo. Esse é um ponto. Como é que a gente conhece as coisas no mundo? A gente tem um mundo externo a nós e a gente então vai com a nossa mente até esse mundo externo e através dos nossos, e também com o nosso corpo, claro, através dos sentidos do nosso corpo, a gente tem toda uma experiência de observação desse mundo externo. E depois, então, isso é retrabalhado na nossa mente, através da razão, né, do raciocínio, e isso se transforma, então, em um conhecimento. A gente pode sair daquela experiência de observação e ir para o outro lado do mundo e a gente retém o conhecimento obtido daquela experiência. Tá? Para que esse conhecimento ele seja de fato, digamos, pelo menos válido, ele tem que ser compatível com aquilo que nós observamos ou com a experiência que a gente teve. Bem, é assim que modernamente, digamos, classicamente, se entende a forma como nós conhecemos as coisas dessa maneira. Agora, nesse processo, algumas outras coisas estão acontecendo. É, observa comigo, por exemplo, a gente tem a memória. Suponha que você foi para outro lugar, aquela experiência já passou, mas você reteve o conhecimento daquela experiência. Onde está armazenado esse conhecimento? A gente chama isso de memória. E esse conhecimento é possível ser trazido de volta para a nossa fala quando a gente rememora aquele conhecimento, independente da experiência com o mundo externo que o provocou. Você lê um livro, está ouvindo essa aula, aprendeu alguma coisa e depois você vai para casa, em outro momento você fala sobre isso. Então, a memória traz consigo, então, digamos assim, a boa garantia do conhecimento, mas não só a memória, porque nós, entre conhecimento e conhecimento, nós somos capazes de selecionar o conhecimento, okay? E de julgá-lo, e de ver de que modo ele é apropriado às situações e circunstâncias, aquilo que é pedido de nós em termos do conhecimento. Outra coisa importante que a gente tem aí é que, de modo geral, a gente nunca vai vazio para esse mundo externo, para as nossas experiências e observações. A gente tem uma espécie de a priori, que é um conjunto de pensamentos, raciocínios que conscientemente a gente elabora na nossa mente e com eles a gente então se projeta, se lança para o mundo externo para conhecê-lo e através da nossa experiência com ele. De modo geral, isso significa que o nosso conhecimento ele vai meio que indutivo, né? Da percepção que nos vem do mundo externo, a gente então vai elaborando esse conhecimento, mas também, de certo modo, ele é dedutivo. Da maneira como a gente organiza esse conhecimento na nossa mente, a gente volta para o mundo para ampliar o próprio conhecimento. De certa forma, existe uma dialética aí, né? Uma dedução, indução e até uma certa construção prévia, né, de hipóteses, né, de coisas, de resoluções antecipadas, de perguntas antecipadas para que a gente lança ao mundo externo a nós e em meio às nossas experiências. Dentre essa forma, esse modo de conhecer, a gente tem o testemunho. O que é o testemunho? A gente já viu lá na citação anterior, o testemunho é uma transmissão. Essa transmissão gera conhecimento. Por quê? Então, pense comigo. Né? A gente
experimentou alguma coisa, tem esse conhecimento guardado, de que modo a gente transfere esse conhecimento para uma outra pessoa? É através da fala. Mas essa fala não é qualquer fala, é uma fala que declara algo, sabe? Uma coisa é você emitir uma opinião, outra coisa é você emitir, digamos assim, uma verdade sobre as coisas. Né? E por que uma verdade? Porque ela está validada, né? Criteriosamente validada. Né? Mas não é só isso. Né? A questão não é transmitir a verdade, mas é o meio que transmite essa verdade que é importante agora. E a gente chama esse ato declaratório de testemunho. Né? Suponha, por exemplo, que o médico chega e diz para você: você está doente e essa sua doença é muito grave. Então, ele, através de vários exames, ele obteve um conhecimento da sua doença. Isso é um testemunho que ele está dando, sabe? Ele está transferindo agora, produzindo esse conhecimento, né, e transferindo, produziu o conhecimento e transferindo para você. Agora, quando ele está falando isso, ele não está falando apenas emitindo uma opinião, eu acho que tem um problema com você. Tá? Ele já está fazendo uma declaração, uma afirmação. Essa afirmação está validada pelo quê? Você, como uma pessoa sensata, vai dizer assim, tá, onde estão as razões, as justificativas, está vendo? A justificativa, onde é que estão as provas, onde é que estão as evidências disso que você está falando. Ok? Então, agora, acho que agora ficou claro, né, abriu para você do que nós estamos falando quando estamos referindo aqui a essa problemática epistemológica do testemunho. Percebe então que as coisas são até mais simples, né, e mais cotidianas do que a gente imagina. Com a ajuda da filosofia da linguagem, principalmente aquela filosofia meio wittgensteiniana, né, austiniana, que se ocupa da linguagem comum, né, quer dizer, o recurso que a gente usa para falar sobre as coisas do nosso dia a dia, mas não apenas falar por falar, falar, né, com segurança, com garantia e também com eficácia, né, com resultados na vida de quem nos ouve. Então, é algo que está muito próximo de nós o tempo todo. Né? De certa forma, nós vivemos pelo testemunho das pessoas e também, às vezes, como se diz, o peixe morre pela boca. Vivemos ou morremos pelos nossos testemunhos também. Mas que questão filosófica está presente aí no testemunho? É a questão da justificação. Né? Que justificativas, que razões, né? Que validades, né? Que critérios podem validar uma declaração que sai da nossa boca, que pretende ser um conhecimento sobre algo no mundo. Então, isso é importante? Claro que é importante. Nós vivemos num mundo cercado de declarações. Quais declarações são válidas? Suponha, por exemplo, que você vai a um tribunal e ali deve ser dado um testemunho. Esse testemunho ele tem uma série de critérios para que possa ser validado. Não é qualquer pessoa chegando lá e dizendo qualquer coisa que vai ser acatado no tribunal e vai ser então levado em consideração para uma sentença de um juiz condenatória ou liberatória do réu. Então, a pergunta é: quais são as condições claras, né, que definem um testemunho? Certo? O que alguém falando pode ser classificado, né, entendido como um testemunho. E depois, quais são as evidências satisfatórias que permitem que o testemunho dado, né, assim entendido, ele deva ser recebido. Porque essa é outra questão importante, não é? Quando a gente testemunha, a gente não testemunha para nós. Nós não precisamos de testemunho porque nós mesmos já temos testemunho em nós. Esse testemunho é sempre para um outro. Esse outro, esse segundo, terceiro, quarto, quinto, milésimos, milhares de pessoas, elas então recebem o nosso testemunho. E até tanto então a recepção do testemunho depende da maneira como ele está sendo dado. Então a tendência tem sido na epistemologia social, que é a área da filosofia ou da epistemologia que estuda esse testemunho dado em sociedade, né, dado e recebido em sociedade,
é prestar muita atenção nas características, nos critérios validadores do testemunho. Vamos ver como isso funciona um pouquinho no próximo slide. Beleza. A gente tem a epistemologia, né, social, trabalha então com várias teorias explicativas sobre a recepção do testemunho a partir da transmissão de quem dá o testemunho. Então, a testemunha. Aqui nesse slide, depois você pode estudar de novo, com mais calma, a gente tem algumas teorias, na verdade duas, né? Uma que se desdobra em outra e uma contra-teoria. Né? De modo geral, a reflexão filosófica funciona assim, meio que dialeticamente, não é? Um ponto que alguém afirma e um outro ponto que, em outro momento, alguém confirma ou então rebate aquela afirmação e por aí nós vamos aprendendo. Então, a teoria básica para o testemunho a gente chama de reducionismo. Isto a ideia é que quando eu ouço o testemunho, quando você ouve o testemunho, você deve reduzir os critérios de validade do testemunho ao mínimo possível para que ele seja então recebido. O que seria um reducionismo global? É quando a gente, então, ouvindo o testemunho, a gente pensa em termos do seguinte, tá? Que evidências existem nessa testemunha, isto é, no falante do testemunho, para que eu possa aceitar o testemunho dele? Tá? Então, tá aí, a gente pode falar de um ambiente para o testemunho. Então, suponha que o falante, você foi numa conferência, né, sobre uma nova teoria de educação, ou alguém que vai falar sobre a teoria piagetiana, ou sócio-interacionista, ou Paulo Freireano e tal. Você foi nessa conferência e lá está o ambiente. Então o palestrante fala várias coisas sobre a teoria sócio-interacionista, Vygotsky e papapá. E aí você ouve tudo aquilo. E você toma as anotações e você volta para a sua sala de aula, vai fazer sua prova dizendo fulano de tal disse isso, que Vygotsky disse isso e tal. Ora, quais são os critérios para que você possa aceitar tudo que o palestrante falou, parte do que ele falou, para poder colocar no seu trabalho, no seu TCC, no seu mestrado, sua tese, e daí seguir adiante, sendo, de certa forma, um reprodutor daquele testemunho. Tá percebendo? Então, por que um reducionismo global? Porque você vai reduzir o testemunho, por exemplo, a fala do sujeito, né, a teoria socio-interacionista, você vai colocar o palestrante como competente para aquilo, né, e você vai colocar o ambiente de uma conferência, pessoas capazes, que selecionaram o palestrante, convidaram, então há toda uma coisa global ali, validando o testemunho. O que é o reducionismo local ou contextual? É quando a gente não tem todo esse ambiente, mas a gente tem a testemunha. Suponha que você está ouvindo o mesmo palestrante numa entrevista do Roda Viva. E ele está falando aquelas coisas ali, ou então ele simplesmente na conta do Twitter dele, ou no Instagram, ou no blog dele, ele fala algumas coisas. E é só isso que você tem. Tá? Isso é suficiente? A teoria explicativa que fala do reducionismo local diz que sim, porque basta que seja essa pessoa reconhecidamente habilitada para falar daquele assunto, já está de boa, está tudo certo. Mas existe a teoria do contra, né, que é chamada anti-reducionista global. Por que ela diz que é anti? Porque ela diz o seguinte, por que a gente, ao receber um testemunho, temos que nos preocupar com o ambiente, ou temos que nos preocupar se a pessoa domina aquele conceito, né, que é o reducionismo local, e pode falar bem dele, porque está preparado para isso. Porque simplesmente não aceitar o que as pessoas falam, porque a tendência das pessoas realmente, quando nos dizem alguma coisa, nos transmitem algum conhecimento, não é no sentido já de imediato de nos enganar ou algo assim. Tá? Então, isso é uma coisa curiosa, né? Porque a gente pode alegar assim, tá, mas e as fake news? Tem gente fazendo várias declarações no mundo e que elas são falsas, né? Mas elas estão fazendo, né? Propositalmente fazendo. Então, como a gente faz com isso, né?
Então, parece que o antirreducionismo, desse ponto de vista, ele não favorece muito, não dá para favorecer muito desse ponto de vista. Por outro lado, gente, a gente tem que observar o seguinte: se tudo que nos dizem no mundo a gente for procurar por evidências, né, ou um ambiente, ou então procurar pela qualidade da pessoa para emitir aquele conceito e tudo mais, onde a gente vai parar? Bom, então a gente tem uma terceira teoria que foge desse debate, porque ela entende, essa teoria chamada disjuntiva, ela entende que o testemunho ele não pode ser focado, do ponto de vista de quem recebe, na pessoa do falante. Então essa teoria entende que há dois eus nessa processo da transmissão do testemunho, que é o eu falante, que é a testemunha, e é o eu ouvinte, que é o receptor do testemunho. Até agora, nada se disse sobre o receptor do testemunho. Parece que ele é uma figura passiva no processo. E não é verdade. A questão, então, é como o ouvinte julga o testemunho, porque, no final das contas, é ele quem recebe. E pode ser que muita coisa que é dita pela testemunha ou pelo falante como testemunho, para quem recebe, não tenha nada a ver. Então, o ouvinte do testemunho se torna uma figura importante na epistemologia, né? Aquele que recebe no seu contexto, nas suas condições de recepção e do seu interesse naquilo que está sendo dito. Às vezes, a gente ouve um monte de coisa de alguém e totalmente desinteressado. Aquele ponto que toca no nosso interesse é o que a gente vai despertar nossa atenção e é o que a gente vai carregar com a gente depois, tá? Para poder seguir adiante aí, considerando como um conhecimento. O conhecimento válido não somente porque pelos critérios de validade do falante do testemunho, mas pelos critérios de validade nossos também na recepção desse testemunho. Ok? Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Tem uma literatura farta sobre o assunto e, na verdade, eu estou trazendo isso também porque o meu pós-doutorado foi nessa direção do testemunho e foi um negócio muito legal, porque trata bem diretamente do nosso cotidiano. A gente vai se encontrando aí nas próximas aulas. EAD, Unicesumado, meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.